Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Fraternidade da Luz, no nosso projeto Vamos Iluminar o Mundo. Antes de iniciar, dando os nossos recados para que você curta, compartilhe, mande seu comentário. Estamos lendo todos os comentários, agradecendo a todo mundo que está aqui participando com a gente, firme e forte. E cada vez mais conteúdo para você poder refletir, quem sabe ajudar um pouco nesse processo, nessa jornada espiritual. Olá, Januário, tudo bom? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez aqui no podcast, né, para trazer pessoas assim especiais aqui para o nosso bate-papo. Hoje, sem dúvida, uma menina aqui especial, maravilhosa, né, Ângela? Legal, muito bom. E antes só da gente apresentar a nossa convidada, diga sobre as lives, né? O pessoal que está assistindo aí. Sim, nós estamos fazendo as palestras, né, de quarta-feira, às 8 horas da noite ao vivo, né, transmitindo para o YouTube, né, Instagram. Estamos também preparando aí Mas é só as quartas? Só quarta-feira, fazendo? por enquanto só. Perfeito. Porque a gente precisa de uma estrutura, né, técnica, assim. O pessoal ali, né? Aí, porque acho que é até legal falar um pouco desse projeto também, né? Porque são muitas pessoas que são voluntárias, né? Sim, estão todos aqui, voluntários. Então, às vezes a gente tem vontade de fazer, mas depende também do voluntariado e a gente agradece. E a gente está também, assim, adquirindo uma expertise técnica, né? Sim. Que, né, a gente tem feito algumas palestras que tem música, né? E a gente não conseguiu ainda Captar sincronizar, o sabe, o áudio da música com a pessoa que canta. Então a gente está tendo ainda umas dificuldades técnicas. Uma hora que a gente superar isso aí, provavelmente vamos transmitir de quarta, de domingo, depois de sexta. Legal, esse é o nosso projeto. Legal. Já que é para iluminar o mundo, vamos iluminar tudo, todo né? dia. E o podcast também, né? A gente vai fazer um podcast ao vivo, né? Com as pessoas tirando dúvidas, perguntando. Que a gente tá, até o pessoal de casa que está acompanhando, a gente está até hoje, estava aqui também sincronizando melhor o áudio. Então são melhorias que a gente está fazendo para fazer uma coisa legal aí, quando participar, poder todo mundo... Não tem nenhum problema aí, mandar e como mensagem. Tudo que a gente faz aqui na Fraternidade, né, Ângelo? A gente começa do simples para ir melhorando, Exato. Né? A gente faz o feito para chegar no perfeito. Exatamente. Muito bom. Então apresente nossa convidada de hoje. Com grande satisfação. Aqui a nossa querida doutora Karina, né? Que está chegando aqui com a gente, a filha da doutora Margarete, filha de um médico também, né? O irmão médico, é família de médico, né? Exato. E eles estão aqui na Fraternidade, nos dias de cura, né? Nos dias de trabalho da casa, estão aqui atendendo as pessoas com maior carinho, maior satisfação. Eu acho maravilhoso esse trabalho. E eu quis, assim, trazer, né, a Karina para realmente falar sobre isso, né? Como é que ela talvez chegou, mas se apresenta primeiro. Bom dia, meu nome é Karina. Na verdade, quando eu agradeço o convite, muito legal, muito seja bem-vinda. Quando eu pedi minha orientação para vir, para falar, porque assim, eu sou muito tímida, eu tenho muita resistência a me expor. Algo que eu, inclusive, estou trabalhando, porque hoje, para você ser uma médica de consultório, você precisa ter uma página, né, no Instagram, enfim. E eu sou muito resistente a isso. Mas eu pedi intuição e aí o que veio assim, na verdade não o que eu sou, mas não quem é a Karina, mas o que eu posso passar de orientação ou de orientação não, de um conselho que possa vir do meu coração para que possa fazer a diferença na vida, que seja de uma pessoa que possa ouvir, né? E aí pensando no que falar, que o Januário falou para seguir meu coração, eu pensei em falar sobre espiritualidade e saúde, né? Que legal. Que legal. Tá dentro da minha... Da sua jornada também, da né? minha jornada. E a hora que eu tiver... Não, fica tranquilo. Fique à vontade. E aí, como o Sr. Januário disse, eu vim de um berço, assim, que me proporcionou um berço, assim, onde eu tive tudo que eu sempre precisei, da parte... espiritual, psicológica, amor incondicional e uma estrutura que me possibilitou fazer a faculdade que eu desejei, né? Mas assim, quando a gente entra
nesse processo e faz a medicina, é muito utópico. Você idealiza algo que, quando você se forma, não é aquilo que você imaginava, né? Porque assim... Quase igual todas as profissões, né? Mas não, a pessoa, né? Isso, mas é uma sensação, porque assim, você acha que você vai ser um instrumento de cura. E, na verdade, é muito além disso. É um desafio existencial muito grande, né? É um acolhimento, né, que você precisa ter, né, com as pessoas, assim, né? Eu sou uma pessoa hipersensível. Então, eu me envolvo muito, né, em todos os processos. Então, isso é algo para mim, ainda mais eu acabei indo para uma área que é uma área de pacientes renais crônicos, pacientes que... Qual a tua área, Karina? Eu cuido de pacientes em hemodiálise. Ah, tá. E é uma vida muito realmente muito pesada. Bem complicado, né? Eles vêm com uma carga energética e uma carga, e assim, muitas comorbidades. É muito desafiador. Eu perdi, na verdade, a linha, mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, eu aprendi, é pesado para a gente carregar essa responsabilidade sobre a saúde, sobre porque a vida. porque você está lidando com o sofrimento do outro, né? Sim. E tem umas limitações, né? Mesmo dentro, né, da medicina, que você faz o que está ao alcance, né? Sim, é que assim, né? A morte, ela tem que ter uma desculpa. Existe um momento para a gente desencarnar e sempre tem aquele arquiteto o engenheiro da obra, né, do dia seguinte. E aí a gente fica, e se aquilo me consumia de uma tal forma, eu vou desistir, não tem condição, porque é muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu sou muito detalhista, eu estudo muito, eu me capacito muito, eu me esforço muito para fazer sempre o meu melhor. Então esse peso na consciência eu nunca carrego. Mas nós somos limitados, então tem algum momento que acontece. E aí aquilo me trazia uma carga energética de muita tristeza. E aí eu li uma vez uma palestra, tem um hospital espírita no Rio de Janeiro, e tem um médico que ele é um cirurgião. E ele falou uma vez numa palestra que todos os pacientes que ele operava e que ficavam bem, ele esquecia. Mas todos aqueles que morriam na mesa de cirurgia, ele não esquecia nem o nome, o sobrenome, o rosto do paciente e a família. E que aquilo era um karma muito grande para ele. Mas que ele tinha entendido com a espiritualidade que a mesma arma que um dia ele usou para ferir, hoje ele usava para curar. Ou seja, a medicina é um resgate. Às vezes a gente acha que a medicina é uma bênção ou um privilégio. E, na verdade, não decorre dessa forma, sabe? A medicina, ela é às vezes um resgate de algo que a gente, né, precisa fazer porque é pesado. E esse peso veio muito grande na pandemia. Continuar? Claro. Pode, lógico, tá. Esse peso veio muito grande na pandemia. Porque, assim, quando veio a pandemia, nós tivemos que agir, que nos manter na linha de frente. Eu afastei meu pai e não pude parar de trabalhar. Meu marido foi trabalhar em UTI de Covid. E era muita tristeza, era uma energia, uma densidade, assim, um peso muito grande. Então, assim, muitos pacientes da minha área morriam, não tinha hospital e não tinha SAMU. Então, nós começamos a ter que atender na clínica as urgências, outras que não eram a do Covid, sem estrutura, sem substrato, sem possibilidades de fazer isso. Os pacientes que vinham, que tinham Covid, eles chegavam conversando com você, em poucas horas eles começavam a desaturar, minutos às vezes. E aí intubação, ventilação e transferência. E era um cenário muito angustiante. Eu entrei eu acho que foi ali o meu despertar, né? Como você viu o seu livro, né? Eu acho que foi ali um momento, porque assim, eu entrei em surto, eu só chorava. Eu tinha uma angústia no meu coração, eu ia trabalhar chorando, eu voltava chorando, eu não me alimentei, eu emagreci mais de 10 quilos. Imagino, né? Super... Uma situação ali complicada, né? De pessoas chegando
num estado ali já quase, né, de morte, e pessoas que não tinham nada, né? Que estavam bem Sim, num pessoas dia, uma semana rígidas, antes, né? Rígidas não, porque a maioria tinha as Às minhas vezes comorbidades. alguma comorbidade, né? Mas nos grupos de medicina era o tempo todo postagem de médicos jovens que estavam falecendo. Eu tenho asma, meu filho tem asma. Eu falei, eu vou morrer, meus filhos vão morrer, todo mundo vai morrer. Era assim. Nós perdemos amigos enfermeiros, nós perdemos técnicos, então, assim, era um cenário desesperador. E aí um dia eu estava no plantão com uma médica, com uma colega, que ela tinha 2 filhos e estava grávida, e ela trabalhava na UTI. E eu falei para ela, escuta, você não tem medo? Você não só, você tem coragem de entrar numa UTI grávida? Porque assim, eu desesperada, porque o medo também de você se contaminar. Claro. Né? Distante da minha família, das minhas avós, que eu tenho muita ligação dos meus pais. Aí ela falou assim pra mim, ela é católica, assim, horrorosa, assim, sabe? Ela falou assim, Karina, a fé que eu tenho é tão grande e eu tenho certeza que independente do que aconteça, Deus está fazendo o melhor pra mim e pra minha família. Uhum. Eu fiquei olhando pra ela assim, porque eu falei assim, gente, é essa fé que eu quero. Porque eu entendi ali que fé não é acreditar. Eu sempre acreditei muito. Não confiava. Uhum. Eu entendi que fé é confiar. Sim. É confiar que independente do que aconteça na tua vida, existe um propósito. Sim. Existe uma razão. Uhum. E aí eu falei assim... E ali eu comecei a entrar em conflito com a minha essência, sabe? Eu precisava alcançar aquela serenidade, aquela paz, aquele equilíbrio. Porque eu trabalhava com equilíbrio, com uma serenidade, com uma confiança. E aí vem os mentores, né? Uhum. Porque aí eu decidi que eu ia fazer esse processo de busca, de melhora, de evolução, porque eu me vi uma pessoa... Quando eu comecei a fazer essa busca por autoconhecimento, né? Eu me senti com a necessidade, porque eu estava num estresse muito grande. E aí eu comecei a me ver uma pessoa controladora, uma pessoa uma pessoa desvaidosa. Às vezes triste. Não, uma pessoa melancólica. Melancólica. Pessimista, né? E eu achava que eu era uma pessoa ok. Porque eu tinha uma vida boa, porque eu fazia, né, dentro da minha capacidade eu fazia o bem, eu não fazia mal pra ninguém, eu tinha minha vida. E eu achava que era uma pessoa ok. Eu falei, gente, tá tudo errado. A minha filha parou de falar, porque eu não deixava ela abrir a janela de casa. Uhum. Sim, então uma pessoa, né, Uhum. sem equilíbrio nenhum. E aí vieram os mentores, né? O Ricardo Mello, que é um espírita maravilhoso que eu acompanho, me tirou assim dessa situação, porque ele fazia o evangelho no lar na época, então eu fazia o evangelho no lar de dia, fazia de noite, fazia na minha casa. Surgiu a Fraternidade da Luz, eu comecei a frequentar todos os domingos, e é impressionante, né, porque são as coincidências. Então eu vim aqui e aí eu via Deus naqueles palestrantes, porque assim, era o que eu precisava ouvir naquele momento, alimentava a minha alma. Com a Fraternidade, eu comecei a fazer o meu curso aqui, né? Que eu faço meu curso espírita aqui. Legal. E aí eu conheci, são a professora Cris e a professora Dalva, que são de Deus na minha vida, porque assim, uma coisa é a teoria, né? Você saber, você ler o Evangelho no lar, você ler a Bíblia, você livros, enfim... espíritas ou leituras edificantes de qualquer área. Outra coisa é você vivenciar isso. E esse curso me possibilita isso. Porque a gente não só aprende, mas a gente expõe a nossa realidade. Exato. Nosso dia a dia. Consegue refletir na prática, né? Sim. Onde encaixa aquilo. Eu queria te fazer uma pergunta, tudo o que você está falando, eu acho que é muito vivo, né, o que você está contando. Assim, a gente não é médico, somos leigos, né? Mas passamos de um outro lado isso, a gente viu aí os hospitais de campanha, as pessoas, né? Amigos aqui da Fraternidade. Sim, que desencarnaram também, né? Então acho que todo mundo viveu um pouco disso. E eu acho que é muito forte o que você está dizendo de um outro lado, quem estava ali na linha de frente, né?
A pergunta que eu queria te fazer, tudo que você falou, assim, de novo, eu sou leigo, né? Mas a gente imagina, quem não faz medicina, né? Que na verdade a medicina, e ainda mais uma visão espiritualista, né? Que talvez a medicina não seja algo que você lute contra a morte, porque morrer todos nós vamos, né? Mas algo que você pode, talvez o ideal seria trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Eu acho que, pelo menos na visão espiritualista que eu tenho. Como que é para um médico, né, que eu vou dizer ateu, né, ou talvez seja a maioria, não sei, que está ali lutando contra a morte e às vezes perde, né, um paciente, não sei nem se é a linguagem correta assim de usar, mas que perde ali e ali acabou, né? Porque realmente ele perdeu uma batalha, né? Perdeu o objetivo, o propósito de salvar aquela pessoa. E para um médico que é espiritualista, que ele sabe que não terminou ali, né? Mas talvez tudo que ele fez antes pode ter feito a diferença naquela trilha daquele espírito, né? Então eu queria entender Fez, na como verdade, que é uma isso, preparação, né? Nesse momento que eu comecei esse processo, falando da sua pergunta, mas eu comecei, e assim, os mentores, né, que vão guiando a gente, também são leituras edificantes, cursos, enfim, eu estudo, né? E aí eu comecei a elevar minha vibração, sabe? Uhum. Então, antes eu vibrava no medo, na falta, na dor, na perda. E aí eu comecei a vibrar na esperança, na confiança, na fé, na gratidão. Eu comecei a elevar minha vibração. No momento que eu comecei a elevar minha vibração, eu comecei a me perceber muito mais intuitiva. Uhum. Isso é um processo de muito tempo, né? De Sim. anos, assim, né? Já temos aí 6, 7 anos da pandemia. E aí, hoje, aí eu comecei a entender um outro sentido da medicina, isso que você está falando. Eu comecei e aí um paciente, foi muito marcante isso na minha vida, porque eu parei um dia na frente de um porque eles ficam sentados em poltronas, né? E aí eu não passava visita naquele salão, naquele dia eu passei e fiquei parada na frente de um paciente, conversando muito tempo com ele. E aí eu saí, a enfermeira falou, nossa, e a gente não fica, a gente conversa, oi, como o senhor tá, bom dia, né? Mas eu fiquei assim, uns 20 minutos falando com ele, enfim. E ela falou assim, e aí depois eu falei assim, nossa, o que eu falei, por que eu falei? E fiquei em silêncio. Passou um tempo, esse paciente veio na minha sala e falou assim, doutor, eu queria falar com a senhora, porque aquele dia, ele faz 30 anos que ele faz hemodiálise. Ele falou assim, e ele é muito, ele é um evangélico, ele fica com a Bíblia, ele é muito fervoroso, ele tem uma fé muito grande. E ele falou assim pra mim, eu tomo medicação antidepressiva há muitos anos, e naquele dia a senhora me tirou de um buraco que a senhora não tem ideia. A senhora lembra o que a senhora me falou? Eu falei, não. Ele falou assim, você me falou, eu falei que eu estava cansado, que eu não aguentava mais, que para mim não tinha sentido. E você virou para mim e falou assim, se eu quisesse te levar, eu já tinha te levado. Você lembra que você me falou isso? Eu falei, não. Ele falou assim, então, porque isso que você falou não foi você que falou. Você foi conduzida, e tudo que você me falou, você foi orientada. Não foi você que me falou tudo aquilo. E aí, Angelo, que começou o meu entendimento. E ele falou assim, doutora, você não está aqui para cuidar da parte física só. Você está aqui, Deus quer muito mais de você. Uhum. Deus quer que você cuide das almas dos seus pacientes. E hoje eu vejo muito mais sentido nisso. É impressionante, assim, como essa mudança de olhar, né? Porque a gente é limitado. A medicina é limitada, Sim. entendeu? E mesmo quando a gente é instrumento de cura, somos nós que agimos. E eu acho que isso me fez entendeu? Que não sou eu que estou perdendo a guerra ou não. Eu tenho que ter humildade para sentar, o que eu não posso mudar. Sim. Toda vez, minha mãe sempre me ensinou, antes de eu iniciar o meu dia de trabalho, para eu pedir para ser um instrumento da parte do Senhor. E hoje eu acrescento mais, sabe? Hoje eu me conecto, eu sempre faço a minha oração de manhã, na minha casa, no meu caminho, eu vou ouvindo muito o Vansan, que é outro mentor que me conecta de uma forma incomparável com música, né? Com música. Nossa, é uma coisa assim, é uma admiração, uma gratidão eterna. Então eu vou ouvindo, eu vou rezando, eu vou ouvindo as pílulas. E quando eu chego lá, eu peço para que eu seja um instrumento de acolhimento,
para que eu seja um instrumento de esperança, para que eu seja um instrumento de cura, talvez. Mas muito mais, e que eu tenho humildade para aceitar o que eu não posso mudar. A mão de Deus sempre vai à minha frente, sabe? E aí esse entendimento que eu tenho, tanto que hoje, quando eu estou numa situação de emergência, de urgência, a gente fica assustado, com medo, né? Todo mundo fica. Só que ele não me limita, entendeu? Eu tenho serenidade, eu tenho paz, eu tenho equilíbrio, eu silencio, eu reflito, eu sou intuída, sempre. Eu sou intuída. E eu conduzo aquilo da melhor forma. E hoje eu tenho completa segurança de tudo aquilo que eu faço. Porque eu tô num equilíbrio, lógico, né? A gente tem que trabalhar isso constantemente. Mas assim, eu tô num equilíbrio que eu entendo que se deu certo, foi porque eu fui orientada e ajudada. Se não deu certo, Exato. Se não deu certo, também você foi orientado e ajudado. Só não deu resultado, né? Porque hoje eu vejo assim, né, em alguns médicos, assim, uma preocupação muito grande em tratar a doença. Lógico, o objetivo, mas esquecem do paciente, né? Então, é uma frieza, às vezes, que não ajuda a combater a doença, né? Então, precisaria ter mais essa empatia, né, esse altruísmo com o paciente. Se você cuidar do paciente, acho que hoje você tem consciência disso, como falo muito com a sua mãe, a doutora Margarete, sobre isso. Ela sempre fala para mim, quando a pessoa entra, eu olho a pessoa, depois eu vou ver o que ela tem, mas eu preciso primeiro conversar com a pessoa. Acontece com ela, o doutor Luiz também, né, que atende aqui, ele fala a mesma coisa. Primeiro eu quero receber a pessoa. Qual é o seu nome? Que bom, qual é a cidade? Primeiro você interage com a pessoa. Qual é o seu problema? Quer dizer, depois de se conhecer a pessoa, você vai tratar o que ela está passando, seja uma doença, uma situação, né? Então isso é muito legal que você está falando, porque eu acho que esse é o compromisso real do médico, né? Cuidar da pessoa, né? E, por consequência, vai ter um resultado muito mais positivo na doença que você vai tratar, né? Porque a doença, ela é um reflexo de uma alma, de alguma coisa. De uma alma doente, de uma espiritualidade, de um pensamento doente, pensamento doente. Eu aprendi esse processo sobre meditação, né, sobre mindfulness, enfim. E aí a gente consegue entender que na verdade, quando você é uma pessoa agitada, pessimista, você libera muito cortisol, muita adrenalina. E isso aumenta os riscos de doenças cardíacas, aumenta o risco de eventos cardiovasculares, AVCs, hipertensão. Por outro lado, também o cortisol, o que o cortisol é? Ele é um imunomodulador. Todos nós produzimos células cancerígenas. Só que o nosso sistema de defesa, isso a gente aprende na imunologia no colégio, né? O nosso sistema de defesa, ele reconhece essas células e ele ataca essas células. Então, ele impede esse crescimento. E existem alguns fatores, como o cigarro, por exemplo, que às vezes a alimentação, né, o estilo de vida não seja saudável, interfere nessa regulação do sistema imunológico e propiciando crescimento de tumores. E a liberação do cortisol, ele diminui o sistema de defesa. Então, ele também, uma pessoa estressada, ansiosa, isso cientificamente, ela tem mais chances futuramente de desenvolver até um tumor, um câncer. Então, assim, e outra coisa, né? Depois que a doença está instalada, a forma como você lida com aquela doença, se você se revolta, se você se angustia, você vai ter um tipo a coisa vai ser conduzida por um determinado caminho. Se você é uma pessoa que se espiritualiza e que aprende e que entende o significado que aquela doença trouxe, né? O que essa doença está querendo me dizer, o que eu preciso melhorar sobre autoconhecimento, reforma íntima, inicia esse processo e toma um outro caminho, você vê que os resultados são muito diferentes. Sem dúvida, processo como a pessoa trabalha aquilo com ela, né? Porque eu falo sempre assim, aqui a gente tem o trabalho de cura, né, espiritual, e a doença é da pessoa, ela não é nossa, né? Ela está na pessoa e é dela, né? Então, como é que ela lida com isso, né? Como é que ela faz com isso? Eu lembro de um sábado de cura, um relato, né,
que eu atendi uma mulher que estava com câncer, né? E ela toda, nossa, e assim, eu já falei com as minhas filhas, eu já quero flor amarela no meu caixão, eu já fui ver não sei o quê. Falei, nossa, muda essa vibe, né? Você não morreu, você está sendo... Hoje câncer, né, tem cura, 90%, sim. Né? Não, mas eu não sei... Começou assim. E no mesmo dia atendi uma outra mulher também no mesmo processo, quase igual a outro. Eu falei, como a senhora está? Não, estou bem. Inclusive o senhor fez a palestra aí hoje, falou sobre a confiança, sobre convicção. Eu tenho convicção que eu vou ser curada. Tenho tanta convicção, daqui a um ano eu vou estar fazendo uma palestra aqui. Falou isso. Falei, que legal. Essa que foi negativa, 3 meses depois realmente ela faleceu. E aquela, um ano depois, estava aqui e deu o relato do que ela passou e superou o momento. Você vê como, né? A doença é da pessoa, né? Sim. Lógico que tem doenças que são graves, né? E mesmo que a pessoa lute, está lutando contra o organismo, às vezes é mais complicado, né? Mas essa forma realmente de ver, né? É bem diferente, né? Sim, não, porque a gente vê na prática isso. Realmente, isso faz diferença. Isso faz diferença tanto na qualidade de vida, porque não importa se você vai viver um dia, 2, 1 ano, 10 anos. Importa como você vive aquilo, né? Exato. Então, interfere tanto na qualidade de vida. Acredito, sim, que podemos ter moratórias e merecimentos, dependendo hoje na espiritualidade, já aprendi isso. Sim. E como, né, Edivaldo e Chico tiveram várias, talvez seja um espírito que o plano entenda que seja mais interessante. A gente não sabe. Mas mesmo que seja para você desencarnar, passar pelo processo de desencarnar, você vai chegar lá do outro lado, que a vida é eterna, de forma muito mais leve, né? Sem dúvida. Uma forma muito mais... Vai chegar do outro lado curado. Exato. E esse que é o processo. A gente até ontem, a palestra de ontem foi isso, né? Da cura. Que a gente tem que viver bem, né? Tem que fazer um processo todo na vida da gente para a gente ter bem-estar, sensação de prazer, né? De vontade de viver. E não importa em que condição você esteja. Porque primeiro que os anos são implacáveis, né? A gente envelhece e não tem jeito, né? Mas a gente pode viver com qualidade de vida, né? Sim. E eu acho que é fundamental também o que a gente fala da fé, né? Seja acreditar em algo, né? Aqui, lógico, a gente está divulgando a doutrina espírita, mas a fé em alguma coisa, né, transcendental, eu acho que faz a diferença, né? A gente tem falado muito isso. Acho que você deu o exemplo, né, da questão do cortisol e dessa serenidade quando a gente acredita que tem algo maior olhando pra gente, eu acho que faz uma diferença, né? E principalmente porque no mundo hoje, e eu falo até nas palestras, eu acho também a história que você contou sua, essa questão que a gente carrega um peso muito grande na sociedade hoje, nossa, que nós somos controladores, vou usar a palavra, do nosso destino, e tudo depende da gente, né? Então, se eu tenho sucesso, depende de mim, se eu tenho fracasso, depende de mim, se eu tenho corpo legal, depende de mim, se eu tenho corpo que não tá legal, depende de mim, e não é verdade, né? Sim, tem uma parte que é nossa e tem uma parte que a gente não controla, né? E aí, quando a gente entende que essa parte que a gente não controla, que é o que nos faz sofrer, porque a gente quer controlar coisas que não estão no nosso alcance, é o que faz a gente sofrer. E a fé, ela entra nisso, né? Onde eu deixo na mão do Criador, de Deus, Jesus, do Buda, de Krishna, qualquer ser aí transcendental que seja, essa coisa que eu não controlo. E aí eu tenho certeza que ele vai estar olhando para algo melhor. E algo que me acontecer, talvez seja algo para eu aprender. Então essa mudança eu acho que é muito bacana, né? Esses dias estava revendo lá o material de psicanálise e o Freud lá, ele diz que a humanidade teve 3 feridas narcísicas, né? Ou seja, que feriram o ego do ser humano. A primeira foi o Copérnico, quando ele diz que a gente não era o centro do universo, que a gente acreditava e, na verdade, né, era o Sol ali no centro da galáxia, né? Então, a gente, até então, a humanidade acreditava que a Terra era o centro do universo. Nós somos o centro do universo, né? A segunda é Darwin. Então, a gente acreditava que a gente era um ser celestial, como carne, e ele provou lá que a gente vem de uma evolução, então não somos tão especial assim, somos uma evolução, né? E a terceira seria essa
conhecimento do inconsciente que molda a nossa vida, as nossas ações, onde a gente achava que tudo que a gente fazia era consciente. Todas as nossas decisões são conscientes, né? E ele começou a mostrar que tem uma parte inconsciente que a gente não controla, né? Então tudo isso vai fomentando essa ideia pra gente, cara, até onde eu tô no controle, né? Até onde realmente tudo que eu faço dá certo, tudo que eu faço dá errado. Tem um fator aí que a gente não controla. Então, quando a gente fala de fé num ambiente religioso, eu acredito que é isso, né? Você colocar na mão de Deus, da espiritualidade, aquilo que você não controla, né? E se foque naquilo que você possa controlar, né? E da outra parte, uma parte talvez aí mais psicanalítica, isso, né? O quanto do nosso inconsciente que a gente não entende está regendo a nossa vida, e às vezes é o que a gente chama de sombra ou realmente inconsciente que está ali olhando, né? E aí na parte médica, esse paralelo que eu fiz muito isso, né? Então o médico olhando ali para o que ele pode controlar, né? Então remédio, exames, qualidade de vida, e uma outra parte que não tem, né? Que é o que eu achei que legal que você falou, se eu puder colaborar nessa cura, porque tem uma parte que não depende da gente, depende do outro também, né? Do organismo, do mental, emocional do outro, mas também de algo que não está na nossa mão, né? Uma hora, a hora que tiver que ir, vai ir, não tem o que fazer, né? Eu acho que é muito legal. Mas eu vejo um propósito muito legal, assim, não só com a, né? Vou falar Karina, né? e com a doutora Margarete, assim, esse prazer do acolhimento, né? Que vocês têm como convicção, né? Vocês fazem esse trabalho aqui na Fraternidade e as pessoas vêm aqui, procuram vocês. Foi até ontem, né, aconteceu. Um senhor falou, eu precisava falar com a doutora Margarete, né, sua mãe. Eu falei, mas o senhor está bem? Estou bem. Aí eu falei, mas o senhor quer falar com ela? Porque eu adoro falar com ela. Aí eu falei assim, mas o senhor está bem, por que você quer falar com ela? Né? E como eu conheço ele, eu brinquei, né? Ele falou, nossa, mas é tão bom conversar com ela. Eu sei que eu vou ter um mês de paz. Então, você vê que a diferença, né, que uma profissão, não estou falando só médico, né? Qualquer profissão, quando se dedica, né, coloca amor, acolhe, né, fraternamente, poxa, faz uma diferença tão grande, né? Teve um paciente uma vez na clínica, ele não era meu paciente, porque eu não entro de manhã, ele era do turno da manhã, bem cedinho. Aí ele começou a passar mal na recepção. E aí eu vi que ele estava com uma faixa no abdômen, e eu falei, seu Giovasi, vamos lá pra dentro? E ele, não quero. Mas que faixa é essa no seu abdômen? Tá passando mal, você tem que ir. E ele, não abre, doutora, não abre, desesperado que eu fosse abrir ali aquela ferida. Quando eu abri, né, pedi para abrirem, ele tinha um câncer terminal e ele tinha feito uma fístula do intestino com a bexiga. E com o intestino com a parede abdominal. E ali, quando ele andava, saíam fezes. Então ele ficava andando ali amarrado, porque ele ia andando e aquilo ia saindo fezes. Eu achei um absurdo aquela situação. E aí eu colhi cultura, entrei com antibiótico, porque ele estava infectado. E aí eu fazia cartas para os cirurgiões, né, para, por favor, fazerem alguma coisa, resolverem aquela situação, darem mais dignidade de vida para ele. E aí, não tenho o que fazer por ele, é um paciente terminal, não tenho o que fazer por ele. Toda vez que ele ia num consultório, eu mandava para pronto-socorro, fazia cartas para ele ir para pronto-socorro. Não é com a gente, não tem o que fazer. E aí, eu, na minha limitação, o que eu fazia era entrar com antibiótico, fazer curativo, ajudar no curativo daquilo. E ele faleceu. Aí o filho dele veio me trazer um buquê de flores. E eu nunca vou esquecer o que ele falou comigo e a forma como ele falou comigo. Ele falou assim, eu não tinha como não te agradecer. Aí eu falei assim, mas eu não fiz nada, porque assim, efetivamente eu não fazia nada. O que eu fazia... Aí ele virou para mim e falou assim, você fez ele se sentir gente, você olhou para ele, você trouxe esperança. Que legal. Ele se sentia rejeitado, ele se sentia... onde ele ia, as pessoas falavam que ele era um paciente terminal, que não tinha mais o que pudesse fazer por ele. E você tratou ele com dignidade. E naquela semana eu tinha ouvido uma frase que foi muito marcada, assim. Você não é amado pelo que você é. Você é amado pela forma como você faz as pessoas se sentirem. Faça as pessoas se sentirem especiais e você será amado por isso. E é isso. Que legal, exatamente. Não é sobre... É sobre acolhimento. E falando sobre o que você estava falando de
subconsciente e também sobre fé, eu tenho uma paciente que perdeu uma filha há 1 ano, Januário, sabe? E ela tá faz uns 2 anos. E ela tá grávida novamente. Né? E o que é fé? Ela tá com medo, ela falou pra mim, eu tenho medo, mas eu entendo que é uma outra situação, que agora vai ser diferente. O que aconteceu não é algo comum, né? Então vai ser diferente. Então, assim, quando aconteceu, ela confiou que foi o melhor e ela falou assim, tinha que ser dessa forma. Lógico, ela foi muito orientada, ela entrou no espiritismo, dependente da religião, né? Mas ela buscou a parte espiritual. Ela buscou entendimento, né? Buscou entendimento. Hoje ela aceita, ela entende que ela precisava e a filha dela passar por essa situação. Ela confia nisso. Ela tem medo porque a gente tem medo. Sem dúvida. Né? Claro, mas de novo. Mas ela não está sendo dominada por esse medo. Ela está conseguindo dominar esse medo e confiar que vai dar tudo certo dessa vez, né? Sim. Então ela teve humildade de entender que ela não pode controlar a doença. E coragem fé para acreditar. Seguir, né? Seguir. E sobre o subconsciente que você falou, só uma última colocação, isso já é mais da parte até... porque assim, eu aprendi isso também muito com o William Sanches, que também é uma outra pessoa que eu leio muito e que nós temos, por trás do eu existe uma consciência. Existe a parte consciente e a parte inconsciente. São nossas crenças formadas, né? Sim. Até você fala muito disso no seu livro. Isso. E quando você está ali agindo, você... não consigo desenrolar nisso, na parte financeira, na parte amorosa. Quer dizer, não depende só de mim. Tem alguma coisa ali que tá... Aí que vem o autoconhecimento, né? Exato. Você entrar nessa jornada através de leituras, através de terapias holísticas, hipnose, né? Enfim, através de conhecimento, tentar acessar esse subconsciente para entender o porquê que você é daquela forma, Exato. Né? Exatamente. Acho que é esse processo. E o subconsciente, na verdade, é o software de todas as nossas vidas, né? Eu falo todas as nossas experiências de vida. A vida é uma só, né? Mas de quantas encarnações, há 20, 30 mil anos atrás, que a gente está aqui nessa caminhada, vai ficando lá, né? No nosso software, né? É lógico. E a gente só precisa, às vezes, acessar, né? Às vezes nós estamos passando uma situação hoje que a gente já passou até anos atrás, milênios atrás. Como a gente resolveu? Dessa forma. Então vai no subconsciente e pergunta, né? E fala, pô, você já passou por isso aí. Faz de novo o que você fez. Meio assim, né? Exato. Essa mudando, busca, né? Que vai e é isso que a gente tá falando, ter fé, acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje, né? Eu acho que é isso, até esse exemplo que você deu da paciente é isso, né? Passei por essa dificuldade, mas eu vou fazer diferente, vai ser diferente lá na frente. Eu acho que essa grande mola, né? E quando a gente traduz, você já falou várias vezes de fé, né? Agora. E a fé, na verdade, precisa ser convicção, né? Porque a fé não tem a ver com religião, né? Tem a ver com convicção, né? Do que você acredita, né? O que você busca e acredita, né? Exato. E aí quando você muda para convicção, é certeza. Você contou a história da sua amiga, né? Médica, que é católica, e tinha uma serenidade, porque ela tinha convicção dentro dela que ela estava fazendo melhor, que nada ia acontecer. E isso traz serenidade, né? Quando a gente coloca, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. É convicção. Aí as coisas funcionam, né? Que legal. Não, e mesmo fé, né? A gente fala... Porque assim, às vezes quando a gente fala de fé, a gente divide pessoas que têm fé e outras que não têm, né? Ou a gente se mede por isso. Eu tenho fé ou não? E lembrando, né, que fé é algo que a gente cultiva, né? Então, isso que a gente tá falando, vir numa casa, ouvir uma palestra, ler livros, né? Isso vai aumentando a sua fé. Né? Não é um músculo, né? Mas é uma virtude, entende? Sim. E é uma virtude, a gente vai cultivando. Então, quando a gente se afasta desse ambiente, dessas leituras, né? De buscar coisas elevadas, a nossa fé vai naturalmente diminuindo, porque a gente começa a olhar para um outro lado, onde nada dá certo, né? Onde as coisas são pessimistas. Vai perdendo a confiança, né? Exato. Então eu acho que é isso, né? Às vezes a gente fala, ou a gente tem muito aquela visão, não, aquela pessoa de fé, porque ela tá sempre ali orando, meditando, frequentando, e é verdade, né? Porque é uma virtude. Então,
tem momentos, lógico, que talvez a gente precise mais ou busque mais, momentos que a gente busque menos. Então, ser uma pessoa de fé é uma pessoa que cultiva frequentemente essa virtude, né? E eu acho legal isso, porque a gente se pega, eu também muitas vezes me peguei, será que eu tenho fé? E aí eu falo, talvez neste momento eu precise de mais, então eu preciso buscar mais, né? Não é uma coisa, né, igual, sei lá, capacidade de leitura. Eu sou uma pessoa que leio, se você se dedicar, você pode ser. E eu acho que a fé, ela encaixa disso, né? Então, às vezes, num momento mais difícil da vida, a gente, se achar ou se questionar que não tem fé, busque. E você vai encontrar isso numa palavra, numa palestra, num livro, numa pessoa, numa reflexão, numa meditação, num retiro, né? Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de buscar, né? Eu acho que isso é muito bacana. A consistência ela é muito Né? Ângela. Essa é a palavra, consistência. Né? Consistência. Porque para você. Eu sentia muito isso quando eu estava passando por esse processo e sinto ainda. É um copinho que a gente tem que estar sempre enchendo. Você começa a parar de encher. Eu começava. Por exemplo, eu uma pessoa muito ansiosa, muito. E aí, quando eu parava de fazer os evangelhos, de estudar, de ler sobre isso, eu tinha que ler sobre isso diariamente. Aí eu já começava a sentir as angústias, a falta de ar, a ansiedade. Não, eu preciso alimentar, eu preciso estar edificando elevando o meu pensamento o tempo todo. Eu peço muito a Deus todos os dias para elevar meu pensamento, para que pense coisas positivas, né? Vibre no... Mas eu preciso ser consistente. Então eu preciso em tudo, né? Numa atividade física, numa alimentação. Você adquirir um hábito. Exato. Também, né? Você precisa... Que é igual a prevenção, né? O que é a prevenção? O exemplo que você deu, né, de certas doenças, é você ter uma atitude saudável. A gente falou muito da saúde mental, né, esses dias, na palestra, no mês passado, e muitas pessoas hoje têm crise de pânico, ansiedade, outras coisas, porque entraram numa crise e não fizeram também um trabalho de prevenção antes, deixaram ali, né? A fé é a mesma coisa que a gente está falando, né? Então, eu fazer uma prevenção antes, né, estar conectado, faz com que naquele momento difícil, quando ele acontecer, eu vou estar preparado. Né? É diferente de evitar. Então eu tô aqui, eu não vou ser assaltado, eu não vou ter dor de barriga, eu não vou ficar doente, eu não vou ter problema. Não, vai ter. Talvez até muito maior do que alguém não tá aqui, mas você vai estar melhor preparado para enfrentar isso, né? Então, eu acho que é legal quando a gente pensar nisso. E aí é uma dica até para quem está em casa, né? A gente vê muito isso. Muitas pessoas que vêm buscar na crise, né? Às vezes vêm aqui na casa com um problema grave e resolve, graças a Deus dá tudo certo e não volta mais. É a escolha de cada um. Mas se você tiver constante, quando acontecer algo, né? Você vai passar mais fácil. E aí é engraçado que às vezes a gente olha para trás e vê isso, né? Às vezes passa um tempo e você fala, nossa, olha aquele negócio que me aconteceu lá, putz, poderia ter dado muito pior do que foi, mas porque eu estava conectado e nem vi a gravidade daquilo, né? Passou de uma forma leve. Então, acho que é o que a gente está falando, dessa consistência, dessa fé e dessa prevenção, seja na saúde mental ou espiritual, eu acho que é legal, né? E aí não deixar para a última hora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom esse papo. Muito legal, acho que foi positivo. Uma coisa que claro. Você nessa linha, eu acho que o que a gente entender que a gente não é sozinho, né? Quando a gente eleva a nossa vibração, que é o que a gente faz aqui, quando eu venho na fraternidade, quando eu faço, quando eu rezo, quando eu oro, quando eu faço no meu lar toda segunda-feira, quando eu vou trabalhar rezando, quando eu então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou sempre elevando a minha vibração. Eu estou mantendo a minha vibração elevada. E aí, quando eu passar por esse desafio, eu vou silenciar e eu vou me conectar. Porque eu não estou sozinho. Se eu estou com uma vibração elevada, eu vou dar permissividade para aqueles espíritos de luz, meu anjo da guarda, ou, né, independente da religião de cada um, mas a espiritualidade amiga... haja e me intua, e me oriente. Né? Que nem eu fiz uma cirurgia recentemente, eu comecei a passar muito mal e aí eu entrei num desespero, uma crise de ansiedade de novo, porque eu já tive algumas de falta de ar, de sudorese, taquicardia. E aí eu falei, não, agora eu não vou deixar mais isso me controlar. Eu fui pro meu quarto, eu
silenciei, eu intuí, eu me conectei, eu não estou sozinha, eu vou passar por esse processo, está tudo bem. Abri o Evangelho no Lar e fez exatamente essa frase: alimente sua fé e seus mentes morrerão de fome. E aí, aquela passagem, então assim, eu recebi a resposta que eu precisava, porque eu estou conectada. Então a resposta veio e eu não estou sozinha. Então Sim. eu não vou passar por isso sozinha, eu vou estar. E aconteceu, mas não foi grave. É. Não, é que nem a gente fala, né? Quem tem, no caso, né, ansiedade, como você fala, sabe que algumas vezes vai ter essa crise, né? Só que não vai ser grave como era no passado. Ai, ficava 3 dias lá na cama e... Hoje você sabe o que vai acontecer, quando sabe o que faz, sabe as ferramentas para evitar, né? Quer dizer, é uma coisa... E isso é o grande aprendizado, né? A gente ter as ferramentas necessárias para superar as nossas dificuldades, que a gente sabe, as nossas fragilidades, né? Isso é estudo, é exercício, né? É consistência, convicção, você vê que é tudo junto. Exato, muito bom. Karina, deixa uma mensagem aí pro pessoal que está em casa, uma última palavra, aquilo que você quer dizer. Eu acho que reforma íntima é o segredo para a evolução espiritual. Acho que todo mundo precisa iniciar esse processo. Eu acho que assim, a gente não é o ser humano que eu quero ser, é o ser humano que eu nasci para ser. Porque todo mundo tem um planejamento, todo mundo tem Deus tem um propósito para todo mundo aqui. Não é o propósito que eu acho. Não é, eu não nasci para ser médica, não foi isso. Né? Isso não é uma escolha minha. Não. É o ser humano que eu nasci para ser, o que Deus espera de mim. E eu só vou alcançar esse propósito de ser um instrumento, não só como médico, mas um instrumento de, através desse meio que a medicina me permite... A medicina é a ferramenta. A medicina é a ferramenta, é a ponte, né? Porque, assim, a oportunidade de chegar até onde eu cheguei, lógico, tem muito esforço e mérito meu, porque não é fácil. Sem dúvida. Claro. Mas eu tive toda a bagagem necessária para chegar até aqui. Eu tive toda essa possibilidade. E aproveitou, né? E aproveitei. Tem gente que tem e não aproveita. Exatamente. Né? Meus pais tiveram muito mais dificuldade, chegaram muito pobres. Minha mãe, principalmente, meu avô, né, veio do Nordeste, passou muita fome. Eu já vim com uma bagagem diferente e tive a possibilidade. Então, assim, foi merecimento. Não foi... Né? Foi merecimento, não. Foi uma oportunidade. Uma conquista. Não, mas foi por uma oportunidade, né? Que eu tive. E aí o que eu vou fazer com isso? Né? Como eu vou usar isso? Eu quero ser ponte, eu quero ser instrumento, mas eu quero desenvolver o ser humano que eu nasci para ser. E eu só consigo isso se eu estudar, se eu batalhar, se eu fizer reforma íntima, se eu vencer as minhas sombras, se eu me conectar mais com a espiritualidade. E eu acho que em todas as áreas, mas principalmente na medicina, eu acho que a galera que está vindo aí é muito pobre disso, sabe? Nesse sentido. Os médicos antigos, eles olhavam muito mais no olho, eles conversavam muito mais, eles se importavam muito mais. Hoje não, hoje é muito mais pelo dinheiro, pelo status, pelo... né? Tomara que a gente possa formar médicos com essa visão mais diferente. E não só para médicos essa informação, né? Mas para todo mundo. Eu acho que as pessoas precisam... A gente se preocupa em conquistar riquezas, a gente se preocupa em viajar, em postar nossa vida no Instagram, mas a gente não se preocupa em evoluir, em melhorar, né? Então, sim, como ser humano, né? É isso. Que legal. Eu queria dizer o seguinte, parabéns, Karina, pela pessoa que você é, né? Você conta a tua história aqui, eu tenho certeza que a sua mãe e seu pai fizeram realmente a diferença, né? Pela luta que eles levaram e não que facilitaram, né? Te mostraram um caminho que você pegou a oportunidade e seguiu. Esse que é o lance, né? Um monte de gente tem oportunidade, posso até dizer dinheiro, oportunidade, o pai tem uma profissão maravilhosa e os filhos vão para outros caminhos e às vezes até se perdem, né? Você não, aproveitou a oportunidade, né? E a gente vê você no dia a dia, posso usar o termo menina, né? Simples, nova, com uma experiência maravilhosa. Você hoje me surpreendeu com a sua sabedoria. Você falou que você é tímida, mas chegou aqui, né, Ângelo? Muito bom mesmo. E foi muito bom. É um lado seu de verdade que eu, não conhecia. Te via como uma menina simples, às vezes tímida, né? Com dedicação com todo mundo que se atende.
Mas você trouxe hoje bastante sabedoria pra gente e parabéns. Você é uma menina, assim, especial mesmo. Não só como pessoa, mas como médica. Emocionou a gente algumas vezes. Só não chorei porque eu não... Senão vai ter que ter corte. Mas eu achei você fantástica, de verdade. Legal. Você me surpreendeu, assim, pela tua sabedoria, pela forma que você se expressou. Tenho certeza que levou muito conhecimento para muita gente, né, Ângelo? Muito bom mesmo. Foi muito bom, diferença. de verdade. Nossa, foi esse maravilhoso. De tanta luz que eu admiro tanto. Muito legal. E eu quero aqui já deixar o convite para sua mãe, né? Porque ela tem uma história, assim, nossa, maravilhosa, né? E que eu acho muito legal também, só pegando o gancho da casa aqui, essa nova geração, né? A doutora Karina tem outros doutora médicos Michele, doutora Magalé, doutor nova Luiz, com essa doutora ideia, Vera, Você estava falando disso, né? Dos médicos talvez antigos, cuidavam. Eu acho que tem algumas jovens aí, que principalmente aqui, né? Que a gente vê, e provavelmente deve ter espalhados por aí, mas a gente vê muito isso vindo aqui com essa visão humanista, e eu acho que é muito legal, né? Então essa mescla também aqui na casa de todas essas pessoas, médicos que estão aí ajudando e colaborando. Isso que você falou, né, que é a essência, né? A tua essência é essa. Cuidar das pessoas, olhar nas pessoas. Então, você nunca ia deixar de não usar isso em qualquer profissão que você fizesse. Ia ser olhar as pessoas. Isso é maravilhoso. É o que o Cristo fala para nós, eu repito. A lição que ele deixou. Ama teu próximo como a ti mesmo, né? E amar o próximo é isso, né? Olhar nos olhos, acolher, né? Dar o seu melhor. Tô feliz hoje por você estar aqui, de verdade, de coração. Muito bom. Muito obrigado, vocês chegaram até o final. Compartilhem, curtam, comentem, que em breve teremos mais episódios, certo? Um grande abraço a todos.